Depois de passarem alguns dias acampados junto às 12 fontes de águas de Elim, o povo partiu para o deserto de Sim, na península do Sinai. E logo todos começaram a se queixar, dessa vez de fome. Mas a questão não era só fome. Fazia apenas um mês que eles haviam sido libertos dos 400 anos de escravidão e já estavam com saudades das panelas de carne e da fartura de pão do Egito. E então eles começaram a acusar Moisés e Arão de terem levado todo aquele povo para o deserto para morrer de fome. Deus ouviu tudo aquilo e, em sua graça e misericórdia, disse que à tarde eles teriam carne e na manhã seguinte eles teriam pão. O objetivo de Deus era testar a fé e a obediência do povo, além de criar neles um caráter de um povo chamado de povo de Deus. Em certo sentido, nós não somos diferentes do povo de Israel. Na nossa jornada de vida, diante do sofrimento, a nossa reação mais natural é perguntar: meu Deus, por que comigo? Mas essa não é a abordagem correta. Primeiro, porque Deus é soberano e não precisa nos explicar nada, a não ser que Ele queira explicar. É muito melhor vivermos apegados às promessas de Deus, porque as explicações não saram corações feridos, mas as promessas sim, porque elas dependem da fé, e a fé nos coloca em contato direto com a graça de Deus. Por isso, diante das circunstâncias difíceis, nós devemos perguntar: Senhor, o que é que eu posso aprender com essa situação? Veja que não é relevante que as coisas aconteçam do nosso modo, mas sim que Deus cumpra os seus propósitos em nossa vida. Continuando então, naquela tarde, a Bíblia diz que bandos de cordonizes voaram sobre o acampamento de Israel e o povo pôde comer carne à vontade. E na manhã seguinte, uma coisa inédita aconteceu. Deus preparou uma mesa no deserto e dividiu com o povo o pão dos anjos, o maná. O maná seria o alimento do povo durante os próximos 40 anos. Todas as manhãs, quando eles saíam na porta das suas tendas, ali estava o maná junto com o orvalho. Todos os dias eles participavam de um milagre. O maná era pequeno como uma semente, mas o seu sabor era doce como mel. No Antigo Testamento, o maná era um tipo ou um retrato de Jesus Cristo, que é o verdadeiro pão do céu. E a única forma de ser salvo é recebê-lo no seu interior, assim como o corpo recebe o pão, o alimento. Deus deu o maná somente para a nação de Israel, mas enviou Jesus para todas as nações. Por isso, a cada dia, você e eu devemos nos alimentar do pão da vida que é Jesus, lendo a palavra de Deus, meditando, obedecendo os comandos que estão registrados ali. Esse é o alimento diário para se manter forte e saudável espiritualmente. Quando Deus enviou o maná, Ele também deu instruções de como deveriam ser recolhidas as porções diárias. Cada israelita deveria recolher a quantidade de maná suficiente para a sua família consumir naquele dia, nem mais nem menos. Era importante que eles levantassem cedo para recolher o maná, porque o sol quente do deserto o derretia. Então, quem dormisse demais ficaria sem a sua porção diária. Era uma dica para os preguiçosos de plantão. Inclusive, antes que esses tais preguiçosos pensassem em pegar porção para 2 dias, Moisés já deixou avisado que eles não poderiam fazer isso. Mas, como sempre, teve um grupinho de desobedientes que acabaram pegando maná para comer naquele dia e no dia seguinte. Mas, para a decepção deles, no outro dia estava tudo azedo, cheirando mal e cheio de bicho. E eles tiveram que jogar fora e ficar sem a porção diária naquele dia. Somente uma vez por semana eles poderiam pegar uma porção dupla de maná. Seria na véspera do sábado. Como o sábado foi dado de um modo especial pelo Senhor para o povo israelita, para que eles descansassem, então eles tinham permissão de Deus para recolher o dobro de maná, com a promessa de que não se estragaria no dia seguinte. Isso também era um milagre. Mas ainda assim, alguns israelitas saíram para recolher o maná no sábado de manhã, mas não encontraram nada. Nos últimos versículos deste capítulo, nós vemos a importância que Deus dá a um memorial.
ele mandou guardar um jarro com o maná para que as futuras gerações conhecessem o Deus de Israel e o seu grande poder. E detalhe, esse maná que ele mandou guardar não estragou. Nós aprendemos aqui a importância de mantermos vivas na nossa mente ou na nossa memória aquilo que Deus faz por nós. Eu particularmente mantenho um registro de bênçãos diárias que eu recebo do Senhor. Isso me deixa mais agradecida e até surpresa de ver o quanto o Senhor é bom para comigo, para com a minha família. Como diz aquele velho refrão, conta as bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Uma a uma, dize-as de uma vez e hás de ver surpreso o quanto Deus já fez. Enfim, Moisés tinha uma tarefa muito difícil: conduzir uma multidão de ex-escravos ingratos para constituir uma nação. Ele só conseguiu perseverar na sua missão porque o Senhor estava com ele. E Deus ainda continuaria a colocar o povo em situações difíceis para mostrar o seu poder e construir neles uma fé e um caráter forte. A gente continua amanhã. Até lá!